Quem está feliz? Eu estou muito feliz, até porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Gente, quem ainda não conhece a palavra de Deus não sabe o que está perdendo. Quem não conhece a palavra de Deus se desespera com coisas que são passageiras. Quem não conhece a palavra de Deus toma decisões por coisas que no outro dia iam melhorar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela conserta, ela ajeita, ela salva. A palavra de Deus tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade tiver. E hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade, mostrando, revelando o quão frágil é a nossa sociedade, o quão frágil é a nossa humanidade. Uma notícia: ninguém do seu lado morreu, nenhum da sua família está infectado, mas a humanidade está parando. Os hospitais parando, estava falando que cancelou a cirurgia, cancelaram também amanhã a consulta das minhas crianças no pediatra. Eu falei assim, mas a criança tem que ser atendida. Não, mas o médico não vai poder atender. Remarcou para 17 de abril. O mundo está parando, supermercados, a gente parou no mercado vindo para cá. Aí eu falei, vamos comprar alguma coisa? Várias prateleiras vazias. Ninguém falou que vai faltar comida. Ninguém falou isso. Mas por via das dúvidas, vamos esvaziar o mercado. A humanidade é frágil. A gente se entrega a qualquer notícia, a qualquer coisa. Claro que tem a seriedade do que a gente está passando. É uma crise. E mesmo que o vírus que a gente está enfrentando atualmente, o coronavírus, não seja tão letal quanto o esperado, graças a Deus, mas o efeito, o pós-crise, vai matar muita gente emocionalmente, financeiramente. Muitas pessoas já começaram a perder o emprego. Muitas pessoas já não conseguem pegar um empréstimo no banco, os bancos estão freando algumas coisas. Muitas pessoas já estão entrando em crises emocionais e até espirituais. Porque Deus fez isso? Porque na minha vez, uma senhora me escreveu na rede social esses dias, porque na minha vez, foi o título da mensagem. Eu comecei a ler, eu não costumo ler, mas porque na minha vez, ela falou assim, 6 anos que eu tento o meu visto, não lembro se foi de estudante, para vir para os Estados Unidos, agora que saiu, eu não consigo ir. Então a gente sempre tem nossos questionamentos, a gente sempre tem nossos problemas. Mas hoje eu vim trazer uma palavra para você, para dizer biblicamente que esse vírus é inevitável. As crises são inevitáveis. Mas eu quero te dar uma chave bíblica, um segredo bíblico, para passar, suportar e vencer qualquer vírus, qualquer crise, qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Porque depois que nós vencermos esse vírus, virão outros. Talvez não mais infecciosos naturalmente, fisicamente, mas talvez vírus emocionais, como a raiva, que tentam entrar na nossa vida. E a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E você fica irado, isso é um vírus emocional. E se você não ficar de quarentena, você sai e infecta os outros com raiva. Então não pense que o vírus, apesar de ser coletivo e por isso está assustador, é mais letal do que os vírus particulares que você tem, privados. Às vezes o vírus que só você carrega nas emoções, ou na vida espiritual, ou na vida familiar, tem mais poder letal do que o vírus coletivo que nós estamos enfrentando. Então preste atenção nessa palavra, porque Deus quer te ensinar algo nessa noite, amém? Agradecer ao pastor Antônio que está me acompanhando hoje. Deus abençoe você e sua casa. Lucas capítulo 15, abra comigo, a partir do versículo 11. É uma parábola muito conhecida, muito famosa. Nós vamos hoje, de forma expositiva, acompanhar. E diz assim, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. Quantos filhos ele tinha? Quem pediu? Quem vai falar com o pai agora? O mais jovem, o mais moço. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus. Ele pede algo que era dele por direito.
adiantado, fora do tempo, e gasta tudo. E a gente vai entender aqui que o problema não é gastar tudo que você tem. O problema não é gastar toda a sua energia emocional. O problema não é gastar todo o dinheiro que você tinha de reserva. O problema não é gastar todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém. A Bíblia vai mostrar qual é o verdadeiro problema. E havendo ele... versículo 13, final. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Eu gostaria muito que na pregação de hoje você anotasse. Você tem caneta e Bíblia ou tem celular? Anota algumas coisas porque a gente vai fazer um estudo. Presta atenção nisso. Primeiro, ele pediu algo adiantado. Ele tinha direito, mas pediu antes do tempo. Segundo, ele gastou tudo e gastou irresponsavelmente. E provavelmente você já gastou algumas coisas na vida, não só dinheiro, mas amor, emoções, amizades. Você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava de comer. Então, caindo em si, sublinha caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, sublinha levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, sublinha irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, que é o melhor bezerro, e matai-o, para que comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Algumas coisas eu quero atentar com você nessa palavra de hoje. Primeiro, ele resolve pegar por um impulso emocional. Quem que já agiu por um impulso emocional? Eu vou fazer tal coisa, vou me mudar de país. Graças a Deus aqui todo mundo pensou muito bem antes de vir, calculou. Mas muitas pessoas vieram no impulso, né? Lá na Flórida, mais o pessoal vai no impulso. Aqui, graças a Deus, o pessoal calcula tudo, a vida e pá. Mas alguns no impulso emocional casaram. Tô apaixonada. Não olhou caráter, não olhou família, não olhou histórico, passado, não olhou nada. Tô apaixonado, vou casar, tô apaixonada, vou casar. No impulso emocional, nós tomamos muitas decisões. E ele, no impulso, toma a decisão de pedir uma herança antecipada. O pai dá porque era de direito. Ele pega a herança, vai para uma terra e gasta tudo irresponsavelmente. Deixa eu te falar uma coisa. É possível uma pessoa que gasta tudo se levantar de novo depois? Claro. Nós temos várias pessoas, vários exemplos de pessoas que perderam tudo e se levantaram. Para quem conhece meu testemunho sabe que anos atrás eu perdi tudo e Deus me levantou. Ou seja, o problema aqui não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente, porque isso foi a parte dele fazer. O problema é o que você não sabe o que vai acontecer e pode vir junto com a sua má decisão. A Bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo, naquele mesmo tempo, veio uma grande fome sobre a terra. O problema não é ter vindo fome, era ele já estar mal quando a fome veio. O problema não é o coronavírus, são as pessoas que já estão com diabetes. Você viu quem está morrendo? É quem já está com diabetes, quem já estava com crise pulmonar, é quem já estava mal e recebe o vírus. A pregação de hoje é: não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus, quando a crise vem.
O estado que o filho pródigo estava era lamentável. E por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos. Ele não imaginava, e a gente não consegue prever o dia de amanhã, que quando a gente está no meio de uma má decisão, pode vir uma crise mundial, pode vir um vírus como esse. Tem gente que, escute o que eu vou falar agora, tem gente que nessa crise vai empobrecer e perder tudo, e tem gente que vai sair 3 vezes mais rica do que era. Por quê? Porque tem gente que, dependendo do estado que está, emocional, mental, de conhecimento, espiritual, vai conseguir transformar a crise em solução. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. E outros não vão suportar a crise, não vão suportar o vírus, não vão suportar as 2 semanas sem trabalhar, os 3 meses sem abrir a loja, porque nunca estiveram preparados. Empresa que nunca teve capital de giro em dia, vem um vírus desse, que não pegou nenhum familiar, que não se espalhou ainda, que vai ser contido em nome de Jesus, não vai matar mais ninguém, mas faz uma empresa de médio porte, boa, saudável, fechar, porque ele não estava preparado para a surpresa. O filho pródigo errou ao gastar a herança, mas o que ele não tinha ideia, ao gastando aquilo, é que teria uma surpresa negativa a caminho. Você não tem ideia das surpresas negativas que surpreendem você, pessoalmente, e o coletivo, todo mundo, como o caso do coronavírus. É por isso que você tem que estar bem com Deus, com as tuas emoções, com as tuas finanças, com as pessoas, com a tua liderança, todos os dias, porque você nunca sabe o estado em que você vai ser surpreendido por algo que é inevitável. Repare comigo, todos os magos da Babilônia foram colocados diante do rei e mortos, porque eles não conseguiram resolver o problema do rei. Mas um escravo judeu foi feito governador. O nome dele era Daniel. Porque quando a crise chegou na Babilônia, quando a crise chegou no rei, e ele queria a interpretação de sonhos, todo mundo foi achado, encontrado, distraído. Daniel dobrava os joelhos 3 vezes por dia. A crise veio para todo mundo, só Daniel foi promovido, porque a crise que mata uns promove outros. A crise que freia uns levanta outros. O problema não foi a crise da Babilônia, e sim o estado que as pessoas estavam quando a crise chegou. O problema não foi ele ter gastado tudo, porque ele podia se levantar depois. Abria um negócio de lavar carro, ia prestar serviço para alguém, trabalhar no mercado fazendo alguma coisa, ia se levantando devagarzinho. O problema é que veio uma fome que surpreendeu a terra na mesma época que ele estava andando em más decisões. Às vezes você acha que a tua raivinha, mas vai passar, que a tua má decisão, depois Deus perdoa. Tudo bem, o problema é se vier algo inesperado nesse período. O estado em que nós estamos, lembra que nós vamos ter a maior surpresa de todas, dessa vez negativa para muitos, negativa para alguns, que é a surpresa do Filho do Homem, quando vai descer com toda a sua glória. Ninguém vai saber o dia, e você vai ser julgado pelo estado em que tiver. Daniel foi promovido pelo estado que estava. A crise que levou o Egito a ter uma fome profunda foi a mesma crise que colocou José como governador. Porque numa época de crise só ele sabia administrar. Ele não fez Harvard para administrar a maior nação da terra. Ele era um presidiário. Por isso eu quero te afirmar, não importa a sua formação acadêmica, não importa de onde você veio, não importa quem são teus pais, não importa qual o status do seu documento, o que importa é se durante as prisões e as dificuldades da vida você aprendeu alguma coisa para Deus te levantar depois. Porque José não aprendeu a administrar em faculdade, ele aprendeu a administrar preso. Enquanto tem gente reclamando da vida porque está em algumas prisões emocionais, financeiras, espirituais, sentimentais, tem gente que está aprendendo a administrar, a fazer as coisas certas, mesmo em dificuldades. Um dia a crise chega, pega uns, detona uns, mas levanta quem está preparado. Levanta quem está preparado. O desemprego chegou para alguns e matou esses emocionalmente. Estou reclamando até hoje. Deus não existe, estou desempregado.
O desemprego chegou para outros que começaram o seu próprio negócio e hoje são milionários. Qual a diferença? O estado que eles estavam. Um estava doido para empreender, cheio de fé. Quando o desemprego veio, ele falou assim: é a minha chance. Vou montar meu próprio negócio. Outro já estava assim: esse emprego que não serve para nada, estou aqui trabalhando. Já estava reclamando da vida. Já estava mal emocionalmente. Já não vinha à igreja por qualquer motivo. Já estava fraco. Quando vem o desemprego, se entrega. Blasfema contra Deus. Não acredita mais em ninguém. Bota a culpa no governo, no fulano, no ciclano. Por quê? Porque já estava mal. É o estado em que você está quando a crise chega que determina como você vai sair da crise. Vencedor ou perdedor? Quando a crítica chega, quem já foi criticado? Meu Deus. Eu que estou aí na internet, quando você publica alguma coisa, você está dando a cara para bater. Então, constantemente sou criticado. E quando você é criticado, a crítica é como um vírus, ela vem tentando infectar você. Algumas pessoas não conseguem lidar com a crítica e saem das redes sociais para sempre, ou entram até em depressão. Outras riem da crítica e falam: maluco, deleta e continua a vida. Por que isso? Porque uns não têm certeza da sua identidade, então qualquer crítica afeta, confunde. Outros sabem exatamente quem são em Deus. Quando a crítica vem, fala assim: aqui não tem procedência. Ou seja, não é a crítica, não é o vírus, não é a crise, não é a fome. É o estado em que você está quando isso chega. A pergunta que Deus mandou eu vir fazer para você hoje é: em que estado você está hoje? Porque Ele está dando a oportunidade nessa crise da gente se preparar. Da gente colocar as coisas em ordem. Colocar nossa família em ordem. Colocar nossas emoções em ordem. Colocar nossas finanças em ordem. Ele está dando a oportunidade para a gente colocar as coisas em ordem. E por muitas vezes a gente não entende que sair da crise exige alguns passos. Eu quero te dar 3. Por isso que eu pedi para você anotar. O primeiro passo que fez o filho pródigo sair da crise. E a crise interna, porque ele estava, meu Deus, ele já estava se diminuindo, a autoestima baixíssima, eu não sirvo nem para ser mais filho do meu pai, eu vou ser empregado mesmo. Mas a primeira coisa que fez ele reagir à crise foi cair em si. Se você não identificar onde está o problema, se você não identificar em que estado você está hoje, se você não tiver essa percepção, você não cai em si. Ele caiu em si, presta atenção, não veio ninguém deu uma palavra profética para ele: filho, você está mal. Não veio um pastor, pegou ele pela mão: filho, vou te ajudar, vamos lá. Não, ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei. Então ele começou a cair em si e a planejar agir. E ele levantou e foi. Agora presta atenção, quem botou ele nesse problema? Quem botou ele nesse problema? Ele mesmo. Quem tirou ele desse problema? Deus? Deus apareceu aqui? O anjo apareceu aqui? Não. Ele mesmo. Existem problemas que você criou, você tem que resolver. Existem problemas que você não criou, como o coronavírus, e Deus vai resolver. Existem desertos que você se meteu, você vai ter que sair. Existem desertos como o povo de Israel entrou, que Deus colocou, e Ele que vai tirar. Você precisa entender isso nessa noite. Ele caiu em si, levantou, foi e resolveu. A segunda coisa que ele fez para lidar com a crise: a primeira foi cair em si, planejar, levantar, ir lá e resolver. A segunda foi lidar com os opositores. O próprio irmão de sangue falou: o quê? Ele fez o que fez e agora ainda vai ter festa de boas-vindas para ele? Às vezes teus opositores vão ser irmãos. Às vezes quem não suporta ver você se reconciliando são os irmãos. Então, fiquei vindo à igreja 1 ano certinho, fiz tudo certinho, o irmão fez o que quis fazer lá fora, agora vem aqui, vai ser recebido, que nem eu que estou aqui todo domingo. Tem gente que não suporta ver uma reconciliação. Tem gente que não suporta ver você sendo levantado por Deus. E essas pessoas geralmente vão ficar lembrando o seu passado, porque não estão conseguindo lidar com o teu futuro. Não estão conseguindo lidar com aquilo que Deus está te entregando para o futuro. Então ele, além de ter que tomar uma atitude de levantar, ir lá e resolver sozinho, ele também teve que lidar com os opositores. A terceira coisa
é que ele teve que aceitar, isso aqui é o mais difícil por incrível que pareça. Ele teve que aceitar ser filho novamente. Porque depois que, além de um problema interno causado por você, ainda tem uma tragédia externa que foi causada pela fome, fica difícil você recuperar sua identidade. Gente que tem que fazer coisas que não quer nem lembrar para poder chegar aqui onde está, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, geograficamente. Gente que, se olhar para o passado, não pode olhar tanto porque causa dor. Então, aceitar uma posição de filho, para algumas pessoas é impensável. Falam, não, eu quero ser empregado mesmo. Tem gente que está até hoje se vitimizando, até hoje se fazendo de coitado. Fala, não, é isso mesmo, eu sofri, eu errei, como muita gente errou. Por isso Cristo veio, para pegar nossos erros, nossos pecados, cravar na cruz do Calvário e falar, agora você está absolvido, começa do zero de novo. Ninguém vai te acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a terceira coisa que ele teve que fazer é aceitar de novo a posição que ele perdeu. E às vezes para a gente é muito difícil aceitar algo que a gente deixou escorrer pelas mãos. Mas Deus quer restituir. Deus quer trazer de volta. Deus quer te dar mais e melhor do que antes. Porque antes ele era filho, mas não tinha festa. Agora ele voltou a ser filho com festa. A pergunta é, em que estado você está hoje? Em que estado essa crise te encontrou? Eu tenho falado de 2 dias para cá com muita gente de vários segmentos no mundo. Empresários, gente do governo, líderes religiosos. E cada um coloca a sua visão sobre a crise mundial que está chegando. E não estou profetizando que vai ter uma crise, é porque é o reflexo financeiro, pelo menos. Bolsa de valores caiu como nunca antes, demissões em massa. São algumas coisas que demoram um tempo para se recuperar, tomara que recupere. E cada um coloca uma tragédia diferente da outra. Se eu conversar com o meio empresarial, dos investidores de bolsa, eles vão falar, já era. Os próximos 2 anos, já era. Não gasta nada, não faz nada, porque vai ser terrível. Aí você conversa com um líder religioso e fala assim, não, Deus vai tirar a gente disso. Mas como é que vai lidar com a dificuldade? Deus vai tirar a gente disso. Mas como isso? Deus vai tirar a gente disso. Pronto. É fé inabalável. Amém? Você conversa com outro tipo de pessoa, cada um vai vir dando uma opinião diferente sobre essa crise externa que você não escolheu, que você não plantou para colher, simplesmente veio. Lembre-se que todo problema que vem sobre a tua vida, que você não plantou para chegar, Deus vai resolver. Então, é claro, tome as precauções, bote álcool em gel na mão, não fica na rua perambulando se você não tem o que fazer. Ah, vou dar uma voltinha. Não, fica em casa. Cuide, mas saiba que quem está cuidando de você mesmo é Deus. Porque você não criou esse problema e Ele protege os seus. Agora, o problema do filho pródigo Ele criou, por isso que Ele foi lá e resolveu também. E essa história toda só aconteceu com ele, pelo estado em que ele se encontrava. Podia ser uma história bonita de superação. Ele gastou tudo que tinha, mas depois resolveu se levantar e começou seu pequeno negócio. E foi. Mas não virou uma história de superação, virou uma história de miséria, de humilhação. O filho de um homem muito rico teve que comer comida de porco. Porque esse problema ele criou e ele não imaginava que viria uma surpresa negativa, que viria uma crise. A crise não é mais forte do que o estado em que você se encontra. Note essa frase. A crise não é mais forte do que o estado em que você se encontra. Se o teu estado hoje é de fé inabalável, qual vírus vai te atingir? Qual é a crise que vai te pegar? Se o teu estado emocional hoje é de equilíbrio, quem vai te fazer chorar e ficar desesperado? Se você veio na América para prosperar, eu acredito que a maioria dos estrangeiros que vêm para cá vem com a intenção de prosperar, por isso vem. E você veio para a terra da prosperidade e começou a ganhar um dinheiro que talvez você nunca tenha ganhado no Brasil e se organizou financeiramente,
Você pode agora ficar tranquilo no coronavírus, que vai ter 2 meses aí de recessão. Você fica em casa descansando, vivendo do que está guardado. Ah, não, eu não guardei. Ah, então tá bom. Aí agora é outro assunto. O problema é que nós tivemos oportunidades para nos organizar na vida. Ah, mas é que aqui é difícil. Aqui é difícil para que você vê? Fica no Brasil, que também é difícil. Aí pelo menos você fica perto dos familiares, tudo bem, tudo certo. A desorganização que está em você vai estar em qualquer país. Se você for para Londres, vai junto. Se for para o Japão, vai junto. O problema emocional que está em você vai para qualquer país. Você não consegue perdoar aqui, não vai perdoar no Brasil, não vai perdoar na França, não vai perdoar em lugar nenhum. Se você não consegue lidar com os seus problemas interiores, aqui não vai lidar mais em lugar nenhum. Eu vim aqui para te dizer, e eu sei que às vezes é difícil para você escutar, mas é a única forma da gente crescer. Todo o conselho que me fez crescer doeu primeiro. Mas você precisa colocar a tua vida em ordem. A tua vida espiritual em ordem, a tua vida emocional em ordem, a tua vida financeira em ordem. Porque nenhuma crise é mais forte do que o estado em que você está. Se você estiver num estado ok diante de Deus, ok diante dos homens, qual a crise que vai te derrubar? E ainda que aconteça, como não foi você que criou, a sua história não vai ser de miséria, vai ser de superação. Aí Deus te levanta. Aí Deus te levanta de uma forma que você nem esperava. Aí Deus transforma o que seria uma tragédia em testemunho, para que o nome dele seja glorificado. Eu vim te dizer que existe algo da parte de Deus vindo sobre a tua vida. No meio dessa crise, no meio dessa ameaça, é uma ameaça. Se sair na rua, pode pegar. Se botar a mão aqui, pode pegar. Se não passar, já pode. No meio dessa ameaça, tem provisão divina para você. Você só precisa fazer um check-up de como está o estado das áreas da sua vida. Qual é a área da sua vida que precisa ser imunizada hoje? Fala, imuniza as mãos, né? Tira qualquer bactéria, qualquer coisa que esteja. Qual é a área da sua vida que precisa ser imunizada? Porque existem crises que vêm e só pegam sua vida financeira, porque era a área que não estava imunizada. Tem outras que vêm que só pega a sua vida espiritual, mata a sua fé, porque era a área que não estava imunizada. Ontem eu subi um post no Instagram falando o seguinte: não dá para você ficar em forma espiritualmente treinando só aos domingos. Se você quer desenvolver seu corpo físico, você tem que treinar de 3 a 4 vezes por semana. Se você quer desenvolver sua vida espiritual, não dá para treinar só aos domingos. Então você precisa tomar uma decisão de que estado você quer estar quando a crise vier. Porque enquanto a gente estiver nessa terra, vai ter crise. Muitas serão as aflições do justo. Enquanto eu estiver aqui, vai ter problema para resolver. Está todo mundo assustado com o coronavírus, tudo bem. Mas lembra quantas gripes tem? Gripe aviária, gripe suína. Lembra do ebola? Deu um medo no mundo. Eu lembro, eu era mais jovenzinho. Falei, meu Deus, vai vir da África, vai matar todo mundo. Quantas crises a gente já passou, quantas ameaças nós passamos. Você está aqui de pé. Você sobreviveu a tudo isso, não foi para cair agora. Deus tem um plano na sua vida. Ele quer que você organize as coisas. Porque quando a crise da Babilônia chegou, Daniel estava de joelhos. Quando a crise chegar, você está como? Com a mão na cabeça, desesperado, ou de joelhos orando? Você está equilibrado emocionalmente? Ou já está chorando, soluçando, sem saber o que fazer da vida? Quem é você quando a crise chega? Quem é você quando o vírus tenta infectar as áreas da sua vida? Chegou um tempo de transformação. Transformar o seu medo em força para avançar. Transformar a sua vida mais ou menos, sua vida errada, sua vida misturada com vários valores, em uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Transformar as suas fraquezas em fortalezas, transformar a sua falta de preparo em treinamento. Chegou a hora de a gente transformar as coisas na nossa vida, e eu creio que Deus pode fazer. Isso só Deus pode fazer. O mais bonito é que com 3 passos ele recuperou o que Deus tinha para ele. Ele caiu em si, levantou e foi. Tome uma atitude hoje. Caia em si, veja em que estado você está e vai atrás do prejuízo.
Segundo, para quem está anotando, teve que lidar com os opositores. E às vezes vai ser alguém de perto. No caso dele foi um irmão. Gente que não queria ver ele se dar bem, não queria ver ele recuperar o lugar que era dele. Tem gente que quer sempre lembrar os teus erros. Teus acertos não celebram não, mas teus erros eles apontam. Você vai ter que lidar com isso. Não é fechar o coração, não é bloquear na rede social, é lidar com isso. E terceiro, ele aceitou a posição de filho novamente. Eu não sei exatamente como você vai estar depois dessa crise mundial que a gente está enfrentando. Mas eu sei que tem uma posição que a gente nunca perde. A de filho de Deus. Vem crise financeira, vem crise de gripe, de vírus, vem crises emocionais, depressão, ataques de pânico, tem tantos problemas sobre o mundo, mas a posição de filho, nenhuma crise consegue te tirar dali. E nessa noite nós vamos orar e nos prostrar diante de Deus como filhos, orando a um Pai que é misericordioso e que nos livra, que nos protege, nos blinda. Ele nos guarda de todo ataque, de toda armadilha, da seta que voa para tentar nos acertar. Ele é um Deus que dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo o mal. A única coisa que Deus está te pedindo é em que estado a crise vai te encontrar quando chegar. Porque tratando-se de crise não é se ela chegar, é quando. Não é uma opção. Está aí, ó. Você não escolheu, mas o coronavírus está aí. Você pode ter tomado todas as precauções do álcool em gel, da máscara, de tudo, ainda assim está faltando comida no mercado. Ainda assim tem gente sendo demitida em massa. Não depende de você, é coletivo, é um problema coletivo. Da mesma forma, Daniel não fez nada para Nabucodonosor entrar em crise, como José não fez nada para o Egito ter fome. Num momento de crise, de vírus, num momento de alarde mundial, ou você vai fazer parte do problema, ou você vai ser a parte da solução. E eu quero declarar que todos os filhos de Deus que estão aqui vão fazer parte da solução. Você vai sair mais forte, mais próspero, mais firme emocionalmente. Na família, você vai sair daqui muito melhor. Você vai sair dessa crise muito maior do que entrou. Você não vai perder nada, nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Nenhum dos seus será atingido, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem financeiramente. Deus vai blindar os filhos. Deus vai blindar os filhos. Então tira o medo do seu coração e troque por organização. Porque é tempo de nós nos organizarmos. É tempo de nós nos prepararmos. É tempo de a gente colocar nossa vida em ordem. Aliás, você vai ter tempo em casa agora para ler a Bíblia como nunca leu, para orar como nunca orou, para assistir palestras, ler livros de crescimento como você nunca leu. Aí eu quero ver qual é a desculpa depois. Porque às vezes Deus cria uma situação mundial para te dar tempo para se preparar para o que está por vir. Porque lembra, depois de toda a crise, tem sempre uma grande notícia boa. Vai vir um tempo de grandes notícias. Se você estiver preparado, a porta é sua, você entra. Porque depois da crise que Nabucodonosor teve, abriu uma porta de governo. Foi Daniel que entrou. Depois da fome, ou antes da verdade da fome, teve uma crise com o faraó. Foi José que governou. Então você precisa saber que está chegando um tempo em que você vai fazer parte daqueles que na crise desaparecem ou são promovidos. Porque nessa fome que veio sobre a terra, a gente só tem notícia dele, que recuperou o que tinha. Provavelmente os outros, a Bíblia nem cita, nem menciona, não recuperaram nada. O estado em que você está é mais importante do que a crise que vem.
Esteja preparado sempre. A Bíblia diz: vigiai e orai. Vocês não sabem a hora. Estejam preparados sempre. Esteja perdoando sempre. Esteja amando sempre. Esteja bem emocionalmente sempre. Esteja equilibrado financeiramente sempre. Esteja bem na família sempre. Esteja em paz com seus líderes, com a igreja de Cristo e com os Deus sempre. Porque num momento como esse, não importa o dinheiro que você tem no banco, o diploma que você tem na parede, você só vai poder contar com Deus e com pessoas. Se você tem problema com Deus e com as pessoas do teu lado, você vai correr para quem? Com dinheiro ou sem dinheiro, não tem comida no mercado. Claro que a gente não vai chegar nessa situação, não vamos chegar, né? Mas com dinheiro ou sem dinheiro, com diploma de Harvard ou sem diploma, não compra também, não resolve. Chegou um tempo que a gente precisa só estar preparados, porque quando uma crise vem, é para fazer alguns desaparecer, mas é para promover outros. E nós seremos daqueles que seremos promovidos depois da crise. Nós seremos promovidos para que o nome de Jesus se espalhe ainda mais, não só na Geórgia, mas em todos os Estados Unidos, no Brasil e nas nações da terra. Eu creio nisso. E se você crê, fica de pé para a gente orar. Faça um reconhecimento hoje, um auto-reconhecimento. Caia em si, o que está errado na minha vida? Por que esse vírus me trouxe tanto medo? Meu Deus, vai fechar. Meu Deus, como é que vai ser o pagamento? Meu Deus, como é que vai... Por que isso me trouxe? Um medo financeiro. Por quê? Você está mal financeiramente? Então, coloca isso diante de Deus. Deus, eu preciso me organizar financeiramente. Porque não pode ser que uma semana sem trabalhar acabe com todos os anos que eu tenho trabalhado. Emocionalmente, pode ser que venha uma grande pandemia sobre a terra. Então, a notícia da pandemia é mais forte do que a fé que você tem no Deus que cura qualquer coisa. A gente precisa decidir para onde a gente vai emocionalmente, para onde vai a nossa fé, como anda a nossa vida espiritual. A gente precisa decidir isso. Eu decidi sair do meu estado e vir para cá, porque para mim pregar a palavra de Deus é mais importante do que qualquer medo de epidemia ou pandemia. Eu tomo decisões não baseadas nas ameaças de fora e nem nos meus temores internos. Eu tomo decisões na minha missão, de acordo com a minha missão e propósito de vida. No meio de uma crise como essa, Deus pode revelar propósitos. Aliás, no meio de crises, Deus acelera propósitos. José estava preso, veio a crise e acelerou o propósito e virou governador. No meio dessa crise, Deus vai acelerar o teu propósito e vai cumprir a tua promessa. No meio dessa dificuldade, Deus vai acelerar cumprimentos proféticos na tua vida. Já estava profetizado, agora vai acelerar para a tua vida. Eu creio nisso. Eu creio que no meio dessa dificuldade, Deus vai acelerar as coisas a teu favor. A favor da tua vida financeira, do teu documento, da tua vida emocional, do teu casamento, dos teus filhos. Deus vai acelerar as coisas a teu favor. Deus vai acelerar o teu favor. Deus vai acelerar o teu favor. Esse vírus, essa dificuldade e as crises que ainda teremos na vida não virão para nos fazer desaparecer, virão para nos promover. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome. O nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor Saulo, eu queria só avisar que eu consegui trazer alguns poucos livros do meu livro novo, Especialista em Pessoas. Eu só consegui trazer 12 livros. A gente mandou. Foi muito complicado mandar do Brasil para cá pela alfândega. E eu já passei em 2 cidades, os livros acabaram. Eu consegui salvar 12 para trazer. Então, é um livro que está ajudando muita gente no Brasil. E
especialista em pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Então vai estar ali alguns exemplares ali fora. E se alguém já escutou falar desse livro? Alguém já escutou? 3 pessoas? Tem 12, tem que ter pelo menos, gente, pelo amor de Deus. Só 3 não dá. É um livro que vai te ajudar a lidar com pessoas. Se você tem problema com gente, isso aqui é um manual de instrução de vida para você lidar com pessoas, vai estar ali fora. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Saulo, coloca a mão no seu coração, deixa eu te orar, orar por você antes de passar, Pastor Saulo. Pai, nessa noite, nós queremos ser encontrados fiéis, encontrados inteiros, puros, preparados. Porque mais importante do que esse vírus ou qualquer outra crise é o estado que nós estamos. Assim como Daniel ficou de pé diante da crise, José, Esther, Ruth, Davi diante de Golias. Senhor, tantos homens e mulheres foram ameaçados por grandes crises e ficaram de pé. Nós declaramos que o teu povo ficará de pé em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.